Agora sim, vamos para a mão na massa. Vamos aprender aplicações das leis de Newton. Primeiro, observando qual é a característica principal do problema. E segundo, resolvendo os exercícios. Fala, meu bichinho, professor Adam Medeiros na área para mais um vídeo. Se você não segue a gente no Instagram, vai lá agora, @Academia da Física. Tem muita coisa boa saindo lá também. E vamos ao que interessa, né? Vamos para o quadro. Bom, a primeira coisa que a gente tem que identificar quando a gente for resolver exercícios utilizando a lei de Newton é: a gente está aplicando a primeira ou a segunda lei de Newton? Como assim, professor? Veja, a primeira coisa que a gente tem que fazer é: o corpo ele está em repouso ou em movimento retilíneo uniforme? Se sim, o somatório de todas as forças externas é igual a zero. Ou o corpo está com ΔV constante e com aceleração diferente de zero? Se sim, nesse caso, a gente está no espectro da segunda lei de Newton, que fala que o somatório de todas as forças externas vale massa vezes aceleração, certo? Lembrando que tudo isso é sempre vetor. Tá bom. Então, com isso, vamos olhar uma questão para a gente começar a entender como aplicar a lei de Newton. Bom, a primeira questão, que como eu falei, trata do espectro da primeira lei de Newton, que é o corpo que está em repouso, diz assim, ó, vamos ler. Um carro de 1.130 kg está seguro por um cabo leve sobre uma rampa muito lisa, entre parênteses, sem atrito, como indicado na figura abaixo. O cabo forma um ângulo de 31 graus com a superfície da rampa, como está aí na figura, né? E a rampa ergue-se 25 graus acima da horizontal. A letra A, ele diz: desenhe o diagrama do corpo livre para o carro. E letra B, ache a tensão do cabo. E letra C, com que intensidade a superfície da rampa empurra o carro, ou seja, ele quer saber a força normal, né? Então vamos lá, vamos para a questão. A primeira coisa que a gente tem que fazer é fazer o diagrama de forças que ele pede aí, né? Então, deixa eu tentar aqui fazer bonitinho. Aqui eu tenho um plano inclinado. Vou representar isso aqui como uma caixinha, certo? Tá meio feio, mas bora lá. E aí, quais são as forças que atuam nesse corpo? Existe a força peso para baixo, a força normal, tá? Que é um dos itens que ele está pedindo para calcular. E existe ainda a força do cabo, né? Que ainda está com outro ângulo aqui, 31 graus, e esse ângulo aqui é 25 graus, certo? Bom, a primeira coisa que a gente vai fazer, até para entender melhor o problema, lembram que eu falei no último vídeo que é fundamental decompor as forças? A primeira coisa que a gente vai fazer é, a gente vai estabelecer os eixos de coordenadas a partir do eixo inclinado. Então, o que a gente vai fazer? Esse eixo aqui, ó, que segue o eixo da rampa, eu vou chamar de X, certo? E esse eixo aqui, perpendicular à rampa, eu vou chamar de Y, certo? Vocês vão entender por quê. E aí, nesse caso, como é que fica agora o diagrama de forças que atuam nesse corpo? Se eu traçar os meus eixos de coordenadas aqui, X e Y, desculpem se não tiver muito perpendicular, certo? A coordenação motora do professor é horrorosa. Quais são as forças que estão atuando nesse corpo? Primeiro de tudo, eu sei que esse ângulo aqui, ó, esse ângulo aqui é 25 graus, certo? Se esse ângulo é 25 graus, esse ângulo aqui, ó, também é 25 graus, certo? Primeira coisa. Então, a força peso é o quê? Então, esse tamanho aqui, ó, no eixo Y negativo, esse tamanho aqui, ó, vale o peso cosseno de 25 graus, certo? O peso a gente já sabe porque conhece a massa, mas ok, vamos para frente. Então, no eixo Y negativo, a gente tem, já tem qual é a força que está atuando nele, né? Vamos para o eixo X positivo. Existe uma força aqui, né? 31 graus, que é a força da tração. Esse tamanho aqui, ó, vale quanto? Vale a tração cosseno de 31 graus, certo? E esse tamanho aqui vale a tração seno de 31 graus, certo? Já esse tamanho aqui, ó, vale quanto? Se esse aqui é P cosseno, esse tamanho aqui, que é igual a esse tamanho aqui, vale P
seno de 25 graus, certo? Então, com isso, a gente pode igualar todas essas coisas que estão dentro dos eixos. Ora, bom, já na letra B, ele pergunta a tensão ou a tração na corda, certo? Então, vamos pegar a componente Y para achar a tensão ou a tração na corda. Uma moto, vai embora, moto. A gente sabe que, vamos pegar a componente X das forças para encontrar a tensão na corda. A gente sabe que se a força resultante é igual a zero, então T cosseno de 31 menos P seno de 25. Vou afastar isso aqui um pouquinho para cá para eu poder usar a área aqui embaixo, tá? Aqui do lado. Então vamos lá. A primeira coisa que eu vou fazer é comparar as componentes X das forças. Então, a gente sabe que T... Ora, se a força resultante é igual a zero, então T cosseno de 31 menos P seno de 25 tem que ser igual a zero. Logo, T vale P seno de 25 graus dividido por cosseno de 31 graus. Nesse caso, a tensão na corda, que é o que ele quer na letra B, vale o peso, que é 1.130 vezes 9,8 vezes o seno de 25, que vale 0,422, dividido pelo cosseno de 31, que vale 0,857. Então, a tensão na corda vale 5.453 newtons. Isso aqui vai ser fundamental para calcular a letra C do problema, que diz assim, ó, vamos voltar para cá. A letra C diz: com que intensidade a superfície da rampa empurra o carro? Nesse caso, vamos empurrar para cá mais ainda. Empurrar tudo. Nesse caso, deixar aqui, né? Nesse caso, o que eu quero? A força normal, certo? Só que, quem é a força normal? A força normal, ela está aqui, né? Ela está aqui, ó, a força normal, certo? Então, quais são as forças que atuam no sistema no eixo Y? Vai ser a força normal mais T seno de 31 menos P cosseno de 25, certo? Se, de novo, a força resultante é igual a zero, no sentido positivo do eixo X, se a gente lembrar lá, qualquer coisa você volta um pouquinho, no sentido positivo do eixo Y, na verdade, vale a força normal mais T seno de 31 graus é igual a o que está para baixo, né? Que era menos, passou para o outro lado mais. P cosseno de 25 graus, certo? Então, a força normal vai ser P cosseno de 25 menos T seno de 31. Isso dá para a gente 1.130, 9,8 vezes cosseno de 25 graus, menos a tração, que vale 5,453 vezes seno de 31 graus. Então, a força normal vai ser 10.036,4 menos 2.808,5. A força normal, nesse caso, vale aproximadamente 7.227,9 Newton, certo? Então, essa força aqui, ó, veja, não é um problema absolutamente simples, mas também não é complexo. O que a gente tem que sempre ter em mente, prestar atenção e fazer com muito cuidado é a descrição das forças em cada um dos eixos. Se você errar alguma dessas coisas, você vai se complicar. Então, faça com muita calma, com muita paciência, com muito cuidado. Bom, agora a gente vai falar sobre a aplicação da lei de Newton usando a segunda lei de Newton, que é um movimento acelerado, um corpo que está se movendo com variação de velocidade. Então, vamos ler a questão. Um bloco de gelo de 8 kg é libertado a partir do repouso no topo de uma rampa sem atrito, de comprimento igual a 1,5 metros, e desliza para baixo, atingindo uma velocidade de 2,5 metros por segundo na base da rampa. Então, vamos desenhar logo a rampa aqui, né? Vamos tentar aqui usar a minha habilidade. Primeiro de tudo, vamos tentar desenhar aqui, não tão grande. A primeira coisa que ele está querendo na letra A é o ângulo, certo? Mas a gente vai chegar lá.
Aqui, ó, ele diz que o tamanho da rampa vale 1,5 metros. Ele diz também que a massa é 8 quilogramas. Ele diz também que a velocidade inicial é 0, porque ele é libertado a partir do repouso. E ele desliza para baixo, atingindo uma velocidade final, no final da trajetória, de 2,5 metros por segundo, certo? Veja que a gente vai ter que usar muita cinemática aqui, porque ele está pedindo primeiro para determinar a aceleração desse corpo, né? A gente vai precisar encontrar a aceleração. Então vamos lá. Para achar a aceleração desse corpo, que ele não está pedindo aqui, mas a gente precisa achar a aceleração para poder começarmos a tratar isso a partir do mundo das forças, ou da lei de Newton, para poder achar o ângulo, né? Então, primeiro de tudo, a aceleração eu não tenho, né? Mas eu tenho todas essas grandezas aqui e posso usar a equação que acha a aceleração independentemente do tempo, que é a equação de Torricelli, que vale v ao quadrado igual a v0 ao quadrado mais 2a ΔS. Ou a vale v ao quadrado menos v0 ao quadrado sobre 2 ΔS. Então, a aceleração vale v final, que é 2,5 ao quadrado, menos v0 ao quadrado é 0, né? Então, nem precisa desse menos aqui, dividido por 2 vezes ΔS, que é 1,5. Então, isso aqui dá para a gente um valor da aceleração de 2,08 metros por segundo ao quadrado, tá? Bom, a segunda coisa que ele quer na questão, na verdade, a primeira coisa que ele está pedindo na questão, né, é o ângulo, certo? Então, se eu quero achar o ângulo, primeiro, vamos redesenhar aqui o meu sistema e achar quais são as forças que atuam nesse sistema, certo? No eixo do movimento, quais são as forças que atuam nesse sistema? Eu tenho a força peso, certo? Em outros eixos, eu tenho a força normal também. E tenho a força resultante, certo? Que vale massa vezes aceleração. Nesse caso, a força que é igual a massa vezes a aceleração, ela está caindo. Por quê? Por causa da força peso, certo? E qual é essa componente da força peso aqui, ó? Esse ângulo aqui é igual a esse ângulo aqui, certo? Da questão passada. Então, o que a gente vai ter é essa componente aqui, ó, é P seno de θ, certo? Então, a força resultante, nesse caso, vai ser P seno de θ, nesse caso aqui, certo? Só que isso vale massa vezes aceleração é P seno de θ. Seno de θ vale a massa do corpo, que é 8 kg, vezes a aceleração que a gente acabou de calcular, 2,08 metros por segundo ao quadrado, dividido pelo peso do corpo, né? Que é a massa do corpo, 8 kg, vezes a aceleração da gravidade, que é 9,8 metros por segundo ao quadrado. Então, o seno do ângulo θ vale, eu posso cancelar 8 com 8 aqui, posso? E essa expressão aí, ó, vai dar para a gente 0,212. O θ é o arco cujo seno vale 0,212. Então, o ângulo θ vale 12,25 graus. Qual seria a velocidade escalar do gelo na base se o movimento sofresse a oposição de uma força de atrito constante de 10 newtons paralela à superfície da rampa? Ora, vamos voltar para cá, né? Pensando aqui nesse diagrama de forças, o que eu tenho? Eu tenho o P seno de θ que está aqui, né? Mais para cá. P seno de θ que está aqui, certo? A força resultante também está para cá. E a força de atrito seria contrária ao movimento, certo? Nesse caso, a gente vai fazer o caminho inverso que a gente fez na primeira questão, né? Na letra A. Se eu tenho uma força de atrito, então a força resultante vai ser o P seno de θ menos a força de atrito, certo? Então, nesse caso, massa vezes aceleração é P seno de θ menos a força de atrito. A aceleração vale peso, que é massa vezes gravidade, seno de θ menos a força de atrito. Vou fazer um pouquinho mais para cá. Então, ó, a aceleração vale P seno de θ menos a força de atrito
dividido pela massa. A aceleração é massa vezes gravidade, seno de θ menos força de atrito, tudo isso dividido pela massa. A aceleração vai ser a massa, que é 8 vezes 9,8 vezes o seno de θ, a gente já sabe quem é aqui, né? Que é 0,212 menos 10, tudo isso dividido por 8. A aceleração vai ser 0,83 metros por segundo ao quadrado, certo? Então, a aceleração é menor, mas não é isso que a gente quer saber. A gente quer saber qual é a velocidade no final da trajetória, né? Então, vamos lembrar lá do v ao quadrado é igual a v0 ao quadrado mais 2a ΔS. v0 ao quadrado é 0, v é igual a raiz de 2 vezes a vezes ΔS, que nesse caso é d. Então, v vai ser a raiz de 2 vezes. Vamos lembrar aqui quanto é que deu a aceleração. 0,83 vezes 1,5, certo? Que é a distância. Então, v vai ser aproximadamente 1,59 metros por segundo. Isso é bem menor do que os 2,5 sem atrito. Então, a física faz total sentido e a gente acertou na convenção dos sentidos das forças. Ora, se o atrito diminuiria a velocidade com que o corpo descesse, então, de fato, isso aconteceu, a velocidade final dele, nesse caso com a força de atrito, é menor. Gostaram desse vídeo? Muito legal, né? Deixa aí nos comentários se vocês querem que eu traga mais e mais exercícios. Eu posso fazer uma aula resolvendo vários exercícios, ou posso fazer, o que vocês preferem? Uma aula resolvendo vários exercícios ou um vídeo resolvendo cada exercício? Acho que pode ficar legal também. Então deixa nos comentários o que vocês preferem. De novo, obrigado pela atenção de sempre, por estar aí até o final. Valeu, até o próximo vídeo.